Pessoal, na última série que a gente apresentou, a gente trouxe uma ferramenta de análise chamada Business Strategy Canvas, onde a gente discutiu o conjunto mínimo de informações que a gente considera necessárias num mundo de pensamento enxuto de análise de negócios para entender a estratégia da mudança de uma iniciativa de negócios. Ou seja, o que a gente queria ali? Estimular, compreender os cenários atual, futuro, compreender a estratégia da mudança, identificar riscos e o valor associado a essa mudança. Hoje eu estou trazendo uma ferramenta aqui para vocês, que tem quem está olhando aqui atrás de mim vai ter uma forma de Kanban, sim, mas é o que a gente chama de Business Discovery Process, ou seja, o processo de descoberta de negócios. Na realidade, esse processo de discovery a gente usa em fases iniciais, ainda de compreensão do valor da iniciativa, do valor do projeto, antes de decidir se vai ou não ser executado. Ou seja, é um processo de gestão para portfólios de projeto. Ou seja, aquele Business Strategy Canvas é a análise que a gente vai fazer com os projetos que vão circular aqui nessa ferramenta. Então essa ferramenta a gente tem usado sim alguns clientes para tornar mais eficiente e eficaz a tomada de decisão para um comitê executivo de gestão do portfólio de projetos, para um PMO, um escritório de gerenciamento de projetos, e eu quero que vocês vejam qual é a lógica dessa ferramenta. O que está em jogo aqui é a seguinte: para uma agilidade de negócios, a gente quer tomar decisões o mais rápido possível sobre segue ou para, esse projeto não agrega valor. Então um dos pontos que a gente quer é não gastar muito tempo e energia na análise de valor possível, num retorno de investimento de um projeto, mas descartar o mais rápido possível o projeto dessa fila de análise, caso a gente identifique ou o comitê identifique assim, ó, não faz sentido, não agrega valor para a nossa organização. Vamos ver como é que funciona? Funciona da seguinte forma. Vocês concordam comigo que todo portfólio de projetos começa com ideias e demandas? Eu digo ideias e demandas porque existem muitas demandas organizacionais do tipo aumento de eficiência, eficácia, no caso compliance, que é um dos maiores demandas que surgem em algumas empresas. A gente vê muito projetos de regulatórios tomando conta do portfólio das empresas. Então aqui eu vou considerar o seguinte: ideias e demandas, porque pode ser até outras ideias que não sejam regulatórias, que não sejam mandatórias pela organização, tá? Pode ser principalmente na geração de oportunidades. Eu estou colocando aqui alguns posts só para vocês terem uma ideia. É o seguinte: cada um desses posts é um projeto, é um candidato à execução, é um projeto da nossa fila. E aqui começa o ponto. Em ideias e demandas, vocês classificam, vocês priorizam? Olhem toda a discussão que eu vou fazer com esse Canvas sobre governança na gestão do portfólio. Primeiro, quem tem autoridade e responsabilidade por submeter projetos para esse portfólio? Segundo, ou seja, tem autoridade para fazer isso, e quem tem responsabilidade por gerenciar a prioridade desses projetos. Aqui eu poderia já começar a fazer uma classificação e dar uma dica para vocês, tá? A gente tem usado muito as classificações de core business, ou seja, projetos que realmente aumentam a eficiência, a eficácia, geram novas oportunidades em cima do nosso core. Por exemplo, próprio compliance pode estar aqui, regulatórios, tá? E aqui nós temos behind core. O que acontece com behind core? Eu vou querer andar com um projeto que é do meu negócio, mas sempre tem alguma estrutura, algum débito técnico, débito de competência, de conhecimento, que eu vou precisar de um projeto em paralelo que seja feito até anteriormente ao de cima para poder viabilizar com que ele aconteça. E por fim a gente tem o famoso Beyond Core. O Beyond Core vai além do nosso negócio como ele é hoje, são os famosos projetos de inovação. Então, olha só com essa primeira classificação, com essa primeira abordagem, eu já começo a ter uma ideia do tipo escassez dos projetos dentro do meu portfólio, ou seja, está faltando projeto de inovação ou está faltando projeto em core business. Porque vamos lá, inovação, beyond, eu estou olhando num futuro mais distante.
Se eu estou olhando o core business, eu já imagino estratégias de curto prazo, de dar resultado, retorno de curto prazo. E o behind, eu já estou perdendo tempo e dinheiro com ele, porque eu já deveria ter resolvido isso. Ou seja, são âncoras, são projetos que estão nos atrasando. Se eu for olhar economicamente isso, eu faço a pergunta: é fácil calcular o ROI do Beyond Core, projetos de inovação? A gente sabe que muitos projetos de inovação, às vezes se investe em 10 projetos e um dá certo. Que bom se esse um pagar todos os anteriores, mas encarar projetos de Beyond Core, projetos de inovação, como se tivesse que dar ROI, bem complicado. O de Core Business, com certeza eu consigo calcular retorno de investimento, porque é o meu core, eu sei débitos técnicos, eu sei problemas de gaps de capacidade que eu preciso resolver aqui, certo? E o Behind Core, custo de oportunidade, gente, ou seja, eu estou perdendo no Behind Core, então eu deveria estar fazendo. Agora vem a pergunta para vocês: no portfólio de vocês têm qual percentual do esforço e dos recursos que vocês investem está em Beyond Core, está em Core, está em Behind Core? Pensa a respeito, porque a gente vê muitas iniciativas, às vezes, muitas organizações, com um portfólio com 70% dos seus investimentos em regulatórios. Fica a dica: regulatório não traz diferencial, ou seja, regulatório não suporta um crescimento exponencial, não traz uma business agility. Então, totalmente focado nisso, parece que a gente está sempre correndo atrás da máquina, né? Vamos lá, qual o segundo elemento que a gente começa a enxergar nesse fluxo? Aqui eu posso ter classificações, vocês escolhem o tipo de classificação que vocês vão ter, isso aqui é só uma sugestão, mas aqui começa o ponto. Fazer isso aqui que eu vou fazer agora no Kanban, no fluxo meu de análise de valor das iniciativas, tem um pressuposto associado. Quem tem a autoridade para puxar daqui e trazer para cá? Ou seja, a guarda análise. Vocês estão observando que eu não entrei no processo de análise imediatamente. Eu criei aqui um estacionamento, um parking lot, como é dito aqui, ó, para identificar projetos que foram selecionados para análise, ou seja, foram puxados em função da estratégia da organização, de algum critério, outro maior. Por exemplo, eu estou com falta de estoque de projetos para análise, então eu preciso alimentar mais projetos. Não vou entrar aqui no aspecto de um termo que se usa muito no Kanban, que é o WIP, Work in Progress ou Work in Process, trabalho em processo. Que eu posso dizer o seguinte: cara, não posso ter muito mais do que 5 projetos aqui ou 6. Não vamos entrar nessa discussão agora. O ponto todo é: quem puxa aqui é um comitê, quem puxa aqui é um líder de um PMO, quem puxa aqui é o dono da empresa. Isso aqui é importante de ser discutido e ser analisado. Eu não puxo por questões políticas ou hierárquicas, eu puxo pelo sentido de valor de negócio. Só que eu vou entrar num processo de análise de valor daqui para frente. Então, o que tipicamente tem de informações aqui nesses cartões, nesse princípio da gestão do portfólio? O título do projeto, o objetivo, provavelmente quem está demandando e um possível sponsor para isso aí, tá? E um possível sponsor. Quando a gente fala de objetivo, eu digo sempre assim, ó, trata por solução e necessidade. Necessidade e solução, porque eu posso dizer o seguinte, ó, o objetivo desse projeto, que é o CRM da empresa, é desenvolver novas capacidades analíticas e gerenciais da carteira de clientes mediante uma nova ferramenta, desenvolvimento e implantação de uma nova ferramenta de CRM. Isso é um objetivo mais claro, e não só desenvolver um CRM. Por que a necessidade? Porque a gente quer entender que a solução suporta uma necessidade. Mas vamos adiante, não vou entrar nessa discussão também, vamos em outras. Se aqui é a guarda análise e a gente vê que também vai ter assim, ó, tem um projeto aqui no Behind, existe outro no Beyond. Quem que define agora que eu vou entrar em análise e que tipo de análise a gente vai fazer? Eu vou dar uma dica para vocês. A primeira análise que a gente observa, que está lá no nosso Business Strategy Canvas, é a dos cenários. Cenário atual e cenário futuro, certo?
Se vocês olharem a série anterior, essa análise de cenários, vocês vão observar que vou começar a fazer a análise e vou estar com ela pronta. Olha só, eu analista, eu business owner, eu qualquer profissional com competência e responsabilidade para fazer isso, eu puxo e vou começar a análise de cenário. O que eu vou dizer para vocês aqui que a gente tem observado na prática isso? Quando eu começo a mostrar realmente o cenário atual com dados e fatos e demonstro as perdas, demonstro alguns dizem as dores do cliente. Eu não vou usar dores aqui, mas é o sofrimento diante das perdas que estão acontecendo hoje ou as oportunidades de ganho que eu estou deixando de ter no presente. A gente costuma dizer que só a análise do cenário atual ela deve estimular um sentimento de urgência de sair desse cenário e desejar ir para um cenário desejado. Vocês concordam comigo que só apresentando um cenário atual eu já posso dizer, legal, é isso mesmo, queremos esse projeto, pode seguir. E o pior não é isso, é que se você está me mostrando na análise só do cenário atual que nós estamos perdendo 2 milhões por mês ou por ano, sei lá o que for, um valor aqui fictício qualquer, eu posso dizer, eu boto 400 mil reais, eu boto 20% dessa perda para resolver esse projeto. Então vocês estão se dando conta que somente com o cenário atual eu não preciso nem perder tempo de ir a campo para fazer toda a análise da solução, definição de escopo, fazer orçamento com fornecedores. Eu posso dizer o seguinte, gente, vocês me provaram por análise de negócios que a gente perde X, eu estou disposto a investir X% desse valor aqui para sanar esse problema, tá? Faz sentido isso? Ou seja, diante da perda, eu digo quanto que eu estou disposto a botar de dinheiro ali. Muitas empresas não querem fazer isso, eu preciso de orçamento, Gente, esse orçamento retarda a minha tomada de decisão, aumenta o meu lead time e diminui a minha capacidade de exponencialidade. Se eu posso tomar uma decisão só com o cenário atual, show de bola. Agora, se eu já tomei a decisão com o cenário atual ou ainda não tomei a decisão, eu preciso ter mais certeza sobre isso, me mostre a grande oportunidade, me mostre para onde você vai nos conduzir e eu mostro que o retorno pode ser 10 vezes maior do que o investimento ou ele é crucial porque é um problema regulatório. O que acontece aqui? Eu gerei a necessidade da mudança, porque eu mostrei o sofrimento de onde a gente está e eu deixo com dados e fatos para onde a gente quer ir, com uma solução tão simples quanto o Business Strategy Canvas. Então, essa é a ideia que a gente coloca no primeiro nível de análise. Estou no doing, fazendo, até chegar no ponto que eu digo, está pronto. O pronto para nós é cenário atual, cenário futuro desejado, acordado pelas partes. Nesse momento eu posso perguntar para um comitê, que pode ser semanal, com tomada de decisão curta, seguimos ou não seguimos? Se for dito o seguinte, por exemplo aqui, temos outro projeto aqui que está aqui embaixo, ó, Behind Core, e ele diz, pronto, a análise, e no comitê eu apresento isso aqui, e diz assim, não justifica, não queremos, não tem vínculo com a estratégia, não será feito. Eu posso voltar para cá ou fora, menos um trabalho para nós, menos algo para nos atrapalhar a vida. Essa é a ideia, a gente consegue acelerar eliminando desperdícios, projetos inúteis que não agregam valor. Vamos adiante, passamos de cenários. Conseguimos ter uma ideia de retorno, mas a gente ainda não sabe se é o retorno sobre o investimento, eu não sei qual o investimento. Então, para saber qual o investimento, eu preciso entrar em detalhes sobre a análise da solução. Então, na análise da solução, é onde realmente a gente vai começar a fazer um estudo do tipo, que lá no Business Strategy Canvas é a última coluna dele, né? E aqui a gente começa a fazer o seguinte, aqui eu posso fazer prova de conceito, que muita gente acha que prova de conceito já é o projeto. Não, aqui eu posso fazer prova de conceito em que não é o projeto ainda. Eu estou testando uma hipótese, eu estou estudando a viabilidade técnica, a viabilidade econômica do projeto para chegar e dizer o seguinte, ó, pronto, tem uma possível solução para isso. Achei
opção A, B e C como solução, ou achei uma única solução para cá. Então a gente busca, em análise da estratégia, uma ou mais soluções, não apresentar só uma, preferencialmente até mais, dar opções. Mas se chegamos numa solução ótima de só uma, a gente chega nela aqui como análise da solução. Alguns podem me dizer, isso aqui, uma expressão em inglês que no mundo ágil a gente usa muito é Big Design Upfront, ou BDUF. O Big Design Upfront eu vou projetar toda a solução a priori, vou ficar meses trabalhando nisso, para daí então fazer uma estimativa mais precisa. Não, gente, eu estou vendo a estratégia da solução. Eu estou entendendo qual a ordem de grandeza dessa solução, tá? Quanto tempo mais ou menos ela pode ser levada pode se levar para ser executada. Ou seja, eu preciso falar com um time de desenvolvimento. Cenários tem tudo a ver com business owners. Solução tem a ver com product owners. Então, essa é a ideia. Rolar solução sem falar com o time e equipe técnica não funciona. Então, aqui eu começo a ter minhas estimativas e as minhas ideias da ordem de grandeza. E posso dizer, estamos dispostos a pagar por isso diante do retorno que a gente viu aqui? Sim, segue adiante. Não, sucumbiu. Outro projeto, voltou o P9 aqui. O P9 diz assim, não, ele passou pelos cenários, mas não é viável economicamente. Então, ele não será feito, tá? Pensem a respeito nisso aqui. E aí a gente chega no último nível. A coluna do meio do nosso Business Strategy Canvas, ela chama de estratégia da mudança, que para nós é a terceira fase aqui do nosso Upstream Kanban, como também é chamado, o Kanban do fluxo superior, do fluxo antes de entrar no delivery. Por isso que ele está no upstream, não no downstream, no delivery. Discovery, só que olha só, esse projeto não está em execução ainda, não está em execução. Ele vai para a última fase, que é estratégia da mudança. Vocês viram como é que eu formulei uma estratégia da mudança no vídeo anterior, no 5º episódio do Business Strategy Canvas. Eu posso trabalhar aqui com essa estratégia da mudança. Então, vindo para cá, eu estou nessa fase de desenvolvimento da estratégia. Vou ter que montar isso aqui orquestrando com todas as partes interessadas, porque senão eu estou montando uma estratégia de gabinete e chega na hora ninguém está de acordo com isso aqui, ou seja, outras partes que estão impactadas com isso. Então tem que ser uma comunicação forte e uma orquestração com todas as partes interessadas para chegar numa estratégia, num roadmap que realmente seja isso, que seja possível de ser feito, ou seja, algo realista, viável, até que eu termino aqui e apresento. Gente, existe aqui a nossos cenários, a solução possível que é economicamente viável e está aqui a nossa estratégia, em quanto tempo, a partir de quando a gente começa a fazer isso. Se passar pelo comitê diante disso, aí sim nós vamos cair no mundo do aguarda execução. Essa guarda execução, o que é? Está pronto para executar, só que depende agora da disponibilidade ou dos acordos da estratégia junto com o time de desenvolvimento, com as partes interessadas. Ficou aqui numa fila de espera e para lá realmente vai começar o projeto. O que eu encerraria aqui com vocês e diria o seguinte, vocês podem olhar e dizer assim, cara, mas é muita análise, é muito tempo, isso demora muito. Gente, a gente consegue fazer isso, dependendo da complexidade do projeto, em uma tarde, passar por um fluxo inteiro, só que aí ter um Kanban para gerenciar uma tarde não é muito legal, acho que pode ser burocrático, mas eu estou falando em nível de projeto, tá? Não em nível de features, de entregáveis individuais, tá? Em nível de projeto, mas tipicamente a gente enxerga, pode levar uma semana, ou projetos mais complexos, eu posso gastar uma semana nessa análise, uma semana em prova de conceito, até um pouco mais, uma semana na estratégia da mudança. Então, se botarmos 2 semanas aqui, a gente enxerga assim, ó, de uma semana a 4 semanas, ou seja, até um mês para rodar um ciclo inteiro desses e dizer o seguinte, cara, esse projeto realmente vai entrar e vai entrar com força. Fica a dica. Se vocês entrarem com projetos regulatórios, não caiam naquela vontade de, não, ele não precisa ser analisado porque ele tem que ser feito, ele bypassa tudo isso aqui.
negativo. A gente observa que muitos projetos regulatórios nesse cenário, o que acontece? Ou o escopo não está claramente definido, ou a solução, como eu não entendi direito o escopo, eu faço muito mais do que o necessário, ou seja, enquanto hoje se busca o mínimo produto viável, a gente tem o máximo produto viável para atender um problema regulatório. E por fim também, passei adiante sem discutir com todas as partes interessadas qual a estratégia que todos estão pensando em entregar de forma fatiada, né? De forma em fases de agregação de valor. Tá? Não tive isso. Então, sim, regulatórios precisam passar por aqui. Todos os projetos precisam passar por esse fluxo de análise, de discovery, de valor de negócio, de identificação de desperdícios, para eliminar o mais rápido possível o que não agrega valor nenhum e trazer para a organização aquilo que realmente vai trazer agilidade de negócios para ela. Tomei mais de 20 minutos aqui hoje nesse vídeo, mas tem muita informação, tem muita coisa nesse Kanban. E assim, ó, se alguém tiver interesse de saber mais sobre isso, de implantá-lo, orientações, fala com a gente mesmo, porque a gente tem trabalhado muito com essa ferramenta, auxiliado vários PMOs, escritórios de gerenciamento de projetos, para começarem a trazer um pensamento ágil, lean, ágil, exponencial para as suas organizações, tá? Um grande abraço e até o próximo conteúdo.